Olá pessoal, chegando, vamos ver mais um assunto, princípio de igualdade de trocas. Vamos supor aqui que você tem uma panela. Dentro dessa panela vai ter um líquido e você vai botar vários materiais aqui, Vamos botar um A, um B, um C, um D, tá certo? O que é que vai acontecer aqui? Cada um tendo uma temperatura, vai haver uma troca de calor. Então, quem tem menos temperatura vai receber mais calor, quem tem mais temperatura vai ceder mais calor. No final, o que é que tem que acontecer? A quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida, no final tem que ser igual a zero. Então, é isso que a gente chama de princípio de igualdade de trocas de calor. O que pode acontecer com o calorímetro? Tá certo? O que é um calorímetro? O calorímetro vai ser um dispositivo destinado a medir a quantidade de calor. Calorímetro vai ser um dispositivo usado para medir a quantidade de calor. E isso é muito utilizado, certo? Um dos mais usados são o calorímetro de mistura e o calorímetro elétrico. São dois calorímetros aqui, eu vou colocar o nome para vocês. Ele é chamado calorímetro de mistura ou calorímetro elétrico. São os mais utilizados. E nós vamos utilizar o mesmo processo do princípio de igualdade de trocas para trabalhar com os calorímetros. Usar a mesma relação e vamos trabalhar isso aí. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente trabalhar o princípio de igualdade de trocas. Eu tenho aqui, colocam-se 200 gramas, vou apagar essa parte aqui, você dá uma pausa, copia. Colocam-se 200 gramas de ferro. Eu vou fazer uma tabela aqui. Certo? Nessa tabela eu já sei que eu tenho o ferro, vou botar só o simples, Fe. O que é que nós temos? Que quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Então vamos tirar daqui a massa, o calor específico, temperatura final e temperatura inicial. E aqui vai ser a substância que vai ser colocada dentro desse dispositivo. Tá certo? Então ele diz, coloca-se 200 gramas de ferro, 200 gramas de ferro, tá certo? A uma temperatura de 120 graus. Temperatura inicial, 120 graus. Depois, ele diz, nesse recipiente contém 500 gramas de água, vou botar aqui, água, contém 500 gramas de água, e essa água está a 20 graus Celsius. Temperatura inicial dessa água, 20 graus Celsius. Aí veja que a temperatura inicial do ferro ela é maior, a temperatura da água é menor, então a tendência de ganhar calor aqui vai ser da água, mas vamos ver o que é que pede. O calor específico do ferro é 0,114. O calor específico do ferro é 0,114. Considerando desprezível o calor absorvido pelo recipiente, determine a temperatura do equilíbrio térmico. Então veja que ele quer o quê? Ele quer aqui a temperatura final. Se vai haver equilíbrio térmico, a temperatura final tem que ser igual nas duas. Nota uma coisa que eu falei na aula anterior,
da questão do calor específico da água, que nas questões ele não vai dar, você tem que lembrar que o calor específico da água é igual a 1. Ok? Lembra desse detalhe, porque no problema, geralmente no problema ele não vai dizer o calor específico da água é igual a 1, então você tem que lembrar. O que é que nós temos dentro do princípio de igualdade de trocas? Que o calor recebido mais o calor cedido tem que ser igual a zero, tá certo? É o somatório. Como se eu colocasse aqui, se eu estou trabalhando só com duas, fica mais fácil, mas seria o somatório do calor recebido e o somatório do calor cedido. Então nós vamos ter o quê? Quantidade de calor do ferro mais a quantidade de calor da água vai ter que ser igual a zero. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Então vamos ver, com o ferro vai ficar 200 vezes 0,114, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, vai ficar a temperatura final menos a temperatura inicial, 120. Somado com o da água, a massa 500, o calor específico da água é igual a 1, e a variação de temperatura vai ficar T menos 20, é isso? T menos 20, tudo isso tem que ser igual a zero. Feita a nossa equação, vamos atrás do valor de T. 200 vezes 114, eu vou ficar com 0,114 vezes 200. 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. 3 casas, vai ficar o quê? 22,8 vezes T menos 120. Mais 500 vezes 1, 500, vezes T, menos 20, igual a zero. O que é que nós vamos fazer agora? É o chuveirinho. Ó. Choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui, choveu aqui. Vai ficar 22,8T menos 22,8 vezes 120. 22,8 vezes 120. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 8. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 0, 6. 8 mais 5, 13. 6 mais 1, 7. 2. Uma casa. 2.736. Mais 500T menos 500 vezes 20, dá 5 vezes 2, 10, é só aumentar os 3 zeros, 10.000 igual a zero. Vamos somar 22,8 com 500, vai ficar 522,8T igual 10.000 somado com 2.736 dá 12.736 negativo, vai passar positivo, 12.736. Então, T vai ser igual a 12.736 dividido por 522,8. Vamos fazer essa divisão? Vou trazer para cá, ó. 12.736. Como tem uma casa ali depois da vírgula, eu vou botar um zero aqui e dividir por 5.228. 12.000 por 5.000 vai dar 2. Separar aqui. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Para 13, 8. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Para 7, 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Vamos baixar um zero. 22.000, vamos ver, vai dar 4, né? 4 vezes 8, 32, para 40, 8. 4 vezes 2, 8. E 4, 12, para 20, 8. 4 vezes 2, 8. E 2, 10, para 18, 8.
E 4 vezes 5, 20, com 1, 21, para 22, 1. Se eu quiser continuar, 0,18 vai dar aproximadamente 3. Então, a temperatura final do equilíbrio térmico vai ser de aproximadamente 23 ou 24,3 graus Celsius. Só isso. Vamos para mais um exemplo. Vamos ver um exemplo de calorímetro, que é a mesma coisa. Tá certo? Quantidade de calor recebido igual à quantidade de calor cedido. Dá uma pausa, copia, tá certo? Então é isso que nós temos na parte de calorímetro e no princípio de igualdade de trocas. Vou apagar aqui. Esse foi, vou botar aqui exemplo 1. Coloca aí exemplo 1 que eu já apaguei e vamos para o exemplo 2. Trabalhando agora com calorímetro, que a relação é a mesma. Então vamos lá. Vou fazer novamente uma tabela, sempre faço essa tabela. Fica melhor de você separar os seus dados. Ok? Feita a tabela, massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Agora vamos ler o que tem na questão. Um calorímetro de cobre de 80 gramas, o calorímetro é de cobre de 80 gramas, a massa do calorímetro, contém 62 gramas de um líquido. Um líquido que ele não diz qual é, 63 gramas. A 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius. Olha, se o líquido está a 20 graus, o calorímetro também está a 20 graus. Se o líquido está dentro da panela, né, vamos dizer que o calorímetro é uma panela. Se o líquido está dentro da panela, então tanto o líquido como a panela vai ter a mesma temperatura inicial. No calorímetro é colocado um bloco de alumínio, ó, colocou-se aqui alumínio, um bloco de alumínio, de massa 180 gramas. A massa do alumínio, 180 gramas. E esse alumínio está a 40 graus. O alumínio foi colocado, está a 40 graus. Determine o calor específico do líquido. Ele quer o quê? O calor específico do líquido. Então ele vai dar o calor específico do alumínio, do alumínio e do calorímetro. Então o calor específico do cobre é 0,092. Então, se o calorímetro é feito de cobre, 0,092. Esse é o calor específico do cobre. O calor específico do alumínio é 0,217. Ok? Então vamos lá. Sim. Sabendo que a temperatura de equilíbrio térmico é 28 graus, temperatura do equilíbrio térmico é 28 graus. Então os três no final vão ficar com o mesmo calor ou a mesma temperatura final, tá certo? Então vamos voltar de novo. Um calorímetro de cobre tem 80 gramas de massa e está a 20 graus Celsius. Dentro dele tem um líquido de 63 gramas de massa que vai estar também com a mesma temperatura inicial, já que ele está dentro do calorímetro. É colocado dentro do calorímetro um bloco de alumínio de 180 gramas, que está a 40 graus Celsius. A temperatura do equilíbrio é 28 graus. Aí ele diz que o calor específico do cobre é 0,092, o calor específico do alumínio é 0,217 e pediu o calor específico desse líquido que está dentro do calorímetro. Então o que é que nós vamos ter aqui? Quantidade de calor do calorímetro
somado com a quantidade de calor do líquido, somado com a quantidade de calor do alumínio, vai ser igual a zero. A mesma coisa que nós fizemos aqui, só que aqui eu tinha só 2 elementos, aqui eu já tenho 3, ou posso ter mais. Lembra que eu disse que isso aqui é um somatório, tá certo? É um somatório. Então vamos lá. Eu vou ficar com 80, certo? Ó, Q é igual a MC delta T, vezes 0,092, vezes 28 menos 20, 8, mais 63, vezes C, que é o que eu estou procurando, mais, vezes 8, mas não, vezes 8, variação de temperatura, mais 180, vezes 0,217, vou apagar o outro lado aqui para a gente não atrapalhar. 0,217 vezes a temperatura final, a temperatura, ou a variação de temperatura, vai ficar 28 menos 40, que vai dar menos 12. Tudo isso igual a zero. Vamos fazer esse produto aqui. 0,092 vezes 80, 0, 16, 72, 73, 0, 7, 0. 3 casas, 3 casas. Vai ficar 7,36 ainda vezes 8. Vou tirar esse zero daqui e esse só vai atrapalhar. 8 vezes 6, 48. 24 com 4, 28. 8 vezes 7, 56. Com 2, 58. 2 casas, 2 casas. 58,88. Mais 63 vezes 6 vezes 8, vou fazer logo direto aqui, ó. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 6, 48. Com 2, 50. 504, C. Mais por menos vai dar menos, tá certo? Vamos fazer 180 vezes 0,217. Dá 0. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 1, 8 e 5, 13. 8 vezes 2, 16 e 1, 17. 8 vezes 0, 0, 1. 1 vezes 7, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 0. 0, 6, 10. 8 mais 1, 9. 2 mais 1, 3. Não vou nem colocar esse 0. 3 casas, 3 casas. 39,06. 39,06. Tenho que multiplicar por 12. Veja que já fiz o jogo de sinais. 2 vezes 6, 12, 0, 1, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 1 vezes 6, 1 vezes 0, 1 vezes 9, 1 vezes 3, 2, 7, 8, 16, 4, 2 casas, 468,72. Tudo isso igual a zero, tá certo? Então eu vou ficar com 504C igual. Eu vou passar logo, fazer logo a diferença aqui, ó, 468,72, né? 468,72 menos 58,88. 8 para 12, 4. 9 para 17, 8. 9 para 18, 9. 6 para 6, nada. 4, vírgula abaixo de vírgula. 409,84. Então C vai ser 409,84 dividido por 504. Vamos de novo agora nessa divisão. Veja que agora a gente está trabalhando com mais decimal, é mais chato de fazer os cálculos, não é isso? 409,84 para dividir por 504. Vou tirar a vírgula, botar aqui 2